E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre PATL11, um fundo que eu já analisei, inclusive o vídeo tá aqui no card. E aí, ele tá caindo bastante, então vamos descobrir qual que é o real motivo do fundo tá caindo tanto. E isso pode ser até menos do que ele deveria cair. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de setembro, você pode ver que é impressionante, até para soltar o relatório eles demoram quase 2 meses, então a gente está em novembro já, e eles ainda nem soltaram o relatório de outubro, só o de setembro até o atual momento. Mas comentando um pouco mais sobre o fundo, né, o que fez o fundo cair tanto nos últimos tempos aí, e é um fundo que inclusive lá no vídeo do PATL, que inclusive tá aí no card, eu comentei, né, eu cantei essa bola do relatório vir já na forma de pátria, né, azul e não VBI, se você não lembra o relatório era antes verde, você vai ver lá no vídeo do card, mas o que tá fazendo o fundo cair tanto assim, é porque além de uma vacância que a gente já esperava, que era lá no Jundiaí 2, se eu não me engano, inclusive eu falei lá no vídeo, que é uma vacância que ela aumentaria mais ainda a vacância financeira e física do fundo. Nesse mês de setembro, ali a gente teve a SEB, que é a locatária do maior ativo do fundo do Galpão, lá de Itatiaia, que representa 59% da receita do ativo e 30% da receita do fundo. A gente está falando de 30% da receita do fundo. Ela tem um contrato com esse Galpão de Itatiaia para ficar até março de 2026. Só que ela manifestou a intenção de não renovar, ou seja, não quero renovar o meu contrato. E aí eu acho muito interessante que, cara, a gestão desse fundo, como eu comentei lá no vídeo do PATL, é muito passiva. Os caras realmente enxergam como se estivesse na 10ª pessoa, né? Nem na terceira, é na 10ª pessoa. Que eles colocam que caso a renovação do contrato do contrato não seja renovado, como já é o esperado, aí realmente o fundo, a receita imobiliária do fundo vai ser impactada em julho de 26. Mas é óbvio que a receita do fundo vai ser impactada. E eles comentam como se estivesse na 3ª pessoa. E isso é uma coisa que eu comentei lá no vídeo do PATL. Então, se a esperança do fundo era justamente que ele pudesse realocar, né, ou que ele pudesse cobrar o aluguel desse galpão de Itatiaia, que era um contrato atípico, se ele pudesse colocar num valor de mercado atual, né, o contrato atípico ele é de longo prazo e ele mantém o valor do aluguel estável, igual, então não tem atualizações além do IPCA, ele não vai ter revisionais, né, aí a gente tá falando que ele poderia alocar a um preço maior, quem sabe. Só que essa esperança, ela se esvai quando você se baseia na oferta e demanda e o que estava demandando não está mais demandando. Ou seja, quanto mais gente estar demandando, se tivesse um locatário atual, poderia ser que viessem mais gente interessada. Mas como nem o atual está interessado, pior ainda, piora a situação total do fundo. E aí eles comentam aqui na 10ª pessoa, né, nem da terceira, que pra mim é bem ruim, assim, você enxerga como que a gestão trata realmente os ativos, o cotista, né, como se, nossa, a receita vai ser impactada lá em 2026, tem uns otários aí com o fundo. É como se fosse praticamente isso, da forma que eles comentam. E aí eles falam que estão trabalhando para achar novos locatários, só que a gente tem uma vacância de tempo aí no outro ativo, que se eu não me engano era o Jundiaí 2, era o Ribeirão das Neves, perdão. E aí o Jundiaí 2 agora em outubro, ele também, né, você já vai começar a sentir a vacância. Lembrando que aqui eles mostram a vacância física, e a vacância física vai de quase 3 para quase 9, só que a vacância financeira, a gente tá falando que como o Ribeirão das Neves representa o dobro da receita, né, o dobro de financeira do que ele tem de física, a gente tá falando que a vacância financeira do Ribeirão das Neves aqui é de 5,5, mais 6 agora do Jundiaí 2, a gente tá falando de mais de 11,5% de vacância financeira, né, a vacância financeira é o que ele deixa de ganhar, que ele poderia ganhar, né, a gente tem os vencimentos dos contratos aqui, e, cara, é um fundo que realmente, você vê que mês após mês ele vem piorando, né, é algo incrível, você fala, não, o fundo tá barato, ele vai continuar, ele continua ficando mais barato ainda, né? Você vê o dividendo caindo, aí você vê a cota caindo mais, e aí você vê os locatários saindo. Então, realmente, a gestão, ela cochila, ela dorme, hiberna praticamente, quando a gente fala de realmente trazer um trabalho ativo, de gerar valor. Inclusive, os ativos do fundo não são bons, né? Não são ativos, nossa, de qualidade, AAA, são ativos bem, assim, bem normais, né, não cheiram nem fede, não tem nada de impressionante, mas assim, eu tenho um vídeo no canal aqui, no card, falando sobre PATL de uma forma um pouco mais explicada, falando como é que funciona cada ativo, cantei algumas bolas lá, inclusive sobre essas questões de qual seria a esperança do cotista, que agora vão se esvaindo aos poucos, né, mas eu não duvidaria que esse fundo aqui subisse muito de uma hora para outra. Como a gente viu lá no vídeo, ele é um fundo volátil, então pode ser que quando ele venha a subir muito, mas no atual cenário, a gente tá falando de ser negociado a metade do VP, então se ele voltar ao VP é uma alta de 100%,
Mas assim, tem muita baixa liquidez, tem pouco cotismo, tem pouco marketing, né? No final do dia, o marketing em cima do fundo também é importante. Então, não é um fundo que eu me surpreenderia em ele subir muito, mas eu também não sei se faz sentido você colocar o fundo minimamente no seu radar, porque é um fundo que já mostrou por anos consecutivos que não consegue fazer um bom trabalho e, além disso, no quesito barato, é um fundo que está extremamente barato. Mas barato não significa que ele seja bom ou que possa ser que ele não vá se tornar mais barato ainda. Então, em um mercado onde tem muita coisa barata e boa, coisa boa barata, eu prefiro uma coisa boa barata, pegar alguma coisa boa e barata, do que uma coisa muito barata, só que ruim. O PATL é isso, eu quis realmente trazer essa análise rápida aqui para vocês entenderem o que está acontecendo com o fundo. Realmente é essa lerdice da gestão em conseguir efetivar o trabalho dela. Então, assim, tá com a vacância há muito tempo, tomou uma vacância recente e agora já tá tomando outra em cima de uma. Então, assim, é realmente bem preocupante o que a gestão está deixando acontecer com esse fundo. É um fundo que poderia fazer emissões, é um fundo que poderia competir, é um fundo que poderia ser o fundo logístico da pátria, mas não. Os caras realmente largaram de mão, assim como vários outros fundos logísticos de várias outras gestoras. Fechou? É isso, é nóis e